Mas quem está comigo é ele, doutor Bruno Barros, otorrinolaringologista. Bem-vindo! Tudo bem, Carol? Tudo bom? Boa tarde. Doutor, sempre um prazer te receber, porque o assunto é muito interessante, é um assunto sensível, inclusive. E claro que a gente vai trazer para a parte prática dele, né? Com dicas e tal, mas hoje a gente vai falar do olfato, então, e desse eixo, dessa ligação com as nossas emoções, de sentir um perfume de um prato, por exemplo, e lembrar da comida que alguém te preparou, de um restaurante que você foi, de um momento que você viveu, e isso é fantástico. Eu que gosto de vinho, você também gosta, né, doutor? Sim. Que a gente já conversou sobre isso. Eu acho que no meu caso, é um exemplo bem concreto. Bem concreto, do né? aroma e tudo. Faz parte das nossas emoções, né? Exatamente. Existe uma importância ligada à emoção e existe também a questão da nossa alimentação, porque boa parte do nosso paladar vem do olfato. Pois é. Então, isso é super importante. Antes de entendermos, né, os motivos que podem levar, então, as pessoas a perderem o olfato, né, na Covid ficou, enfim, muito amplo, mas existem outros motivos, e as dicas do doutor, a gente foi conversar com a Jéssica Martani, que é psiquiatra, e ela fala um pouquinho dessa relação. Dá uma olhada. Olá, eu sou Jéssica Martani, médica psiquiatra, e hoje eu quero começar perguntando: você já parou para pensar como os aromas ao seu redor influenciam as suas emoções? O olfato, gente, ele molda as nossas experiências e conexões com o mundo, e a perda dele pode acarretar em um impacto profundo nas nossas emoções e bem-estar. O olfato é diretamente ligado ao sistema límbico, uma região central cerebral, né, responsável pelas emoções, memória e comportamento. Diferentemente de outros sentidos, os estímulos olfativos eles têm uma via direta para o cérebro emocional. E aí, quais são as funções do nosso olfato? Segurança, perceber cheiros perigosos, fumaça, gás. Prazer, associar cheiros e experiências positivas, como, por exemplo, alimentos saborosos. Socialização, reconhecer pessoas ou lugares pelo aroma. E aí, quais são as causas, gente, de perda do olfato? Então, a gente vai ter as infecções virais, o Covid é um exemplo bem recente, traumas cranianos e doenças neurodegenerativas como o Alzheimer e o Parkinson. E aí, quais são os aspectos psicológicos, pessoal? Então vamos lá. Isolamento emocional. Então a incapacidade de se conectar com o mundo através dos cheiros pode levar a um sentimento de desconexão. Outra, ansiedade e depressão. Estudos mostram que a perda do olfato está associada a maiores riscos dos transtornos de humor. E também as perdas dos prazeres. Então, a pessoa começa a não sentir mais prazer em comer, e aí tudo fica muito monótono e pode, inclusive, ocasionar em transtornos alimentares. Então, pessoal, o cheiro ele desempenha um papel importante na atração e no reconhecimento interpessoal. Sem ele, a interação social pode ficar menos rica. Outra coisa é que os cheiros eles estão muito correlacionados à nossa memória autobiográfica. Então, a perda pode prejudicar a conexão com o próprio passado. Embora muitas vezes seja subestimado, né, o olfato ele é uma ponte essencial para as nossas emoções e memórias. Perder essa conexão nos lembra o quanto os nossos sentidos moldam quem nós somos. Sensacional. A edição também ficou linda. Beijo para a Adri também. E olha, Jéssica, obrigada. Sim, a doutora Jéssica Martani, psiquiatra, sempre maravilhosa nas colocações. @doutorabreviado.Jéssica Martani. Um beijo para você. Obrigada. Agora, doutor, vamos lá. Vamos entender, né, o que leva, então, as pessoas a perderem. Inclusive, tem o termo correto aqui. Quando a gente perde o olfato, é anosmia. É a falta da percepção do cheiro. Do cheiro. Então, é um quadro que, na verdade, assim, é um sintoma que pode ser desde genético. Então, tem pessoas que vão nascer com uma habilidade avançada. A gente estava até conversando sobre o vinho. E aí, essas pessoas acabam conseguindo decifrar aromas presentes no vinho de uma maneira muito assertiva. E pessoas que não vão ter tantas habilidades e até pessoas que vão nascer com a ausência total, que aí é a anosmia.
Quando tem uma dificuldade, a gente chama de hiposmia, que é uma perda parcial, né? Tá. No Covid, chamou-se muito a atenção para essa característica, né, do vírus ter promover uma lesão ali nas células olfativas e no nervo que conduz o olfato, e acabou se escancarando um pouco esse tema, que era meio escondidinho. Mesmo no consultório, a gente recebia muito poucas pessoas com essas queixas. E geralmente é um quadro que, para ser adquirido, ou seja, para aparecer ao longo da vida, estava mais associado com infecções virais de via respiratória. Então, um resfriado, um quadro de uma congestão nasal prévia e depois, quando recuperava o resfriado, parecia que não estava tendo o olfato ali presente. E depois, óbvio, com a Covid isso ficou muito mais claro. Porque a gente respirava bem, então você sentia que você estava, enfim, não tinha um nariz entupido. No entanto, não vinha. Eu fiquei 30 dias. Gente, é desesperador, realmente. É desesperador. E é interessante porque o ar, ele vai passar pelo nariz e ele vai desenhar um túnel principal, levando o ar para o pulmão, que é um dos papéis principais do nariz, e uma parte vai lá para o céu, aqui para a parte mais alta do nariz, que é onde ficam as células olfativas. Então, distúrbios como um desvio de septo importante, alergia, sinusite crônica, podem influenciar bastante na percepção também do olfato. E como a gente viu aí que a doutora comentou, leva a uma perda de qualidade de vida e um monte de prejuízo, né, para a nossa saúde. Exato, né? Porque o prazer de um ambiente, como a gente já conversou, lembranças afetivas da infância, memórias, né? Às vezes a gente fica anos sem sentir um cheiro e quando sente aquele cheiro, vem um flashback de uma memória da infância. Algo que você nem lembrava, mas que quando bate aquele cheiro, você lembra aquele momento tão interessante, tão único, né? É muito maravilhoso. Quando a gente cheira uma vela, eu adoro cheirar vela, né? Enfim, a própria aromaterapia que a gente fala muito aqui no programa. Vamos colocar, doutor, até para ilustrar, a gente tem foto para mostrar aqui, então, quando tá tudo bem e quando tem, então, essa falta da percepção do cheiro. Exato, né? Como nós conversamos, as células responsáveis pela percepção do olfato, dos cheiros, fica lá no topo do nariz. Se você tem uma lesão das células, ou seja, do epitélio olfatório, ou alguma coisa que bloqueia essa chegada do ar nessa região, você vai ter a perda e a diminuição do seu olfato. Puxa vida, então tá ligado à parte do nervo mesmo. Isso. Normalmente, os quadros mais comuns que nós conversamos que são de origem por infecção de um vírus, por um resfriado, o vírus vai promover uma lesão nesse epitélio. Agora, é importante também não causar pânico. Em todo resfriado é comum ficar 1, 2 dias pela congestão, pela obstrução do nariz, ficar sem perceber tão bem o olfato. E é por isso que a gente diminui o apetite. Então, é algo que chama a atenção, principalmente em criança, a perda do apetite nas infecções de via aérea superior. E a gente não comentou, mas muita gente perdeu olfato e paladar com Covid, né? Eu só perdi olfato. Então, imagina, uma questão aí, né, que todas as dicas que a gente vai passar hoje, quem ainda estiver passando por essa questão, prestem atenção. A gente vai começar, então, com a primeira dica do doutor, que é a terapia de treinamento olfativo. Como é que a gente faz isso, doutor? Isso, na verdade, o treinamento olfativo é a terapia considerada a melhor para quem tem perda de olfato. Depois da Covid, a gente teve um monte de estudos científicos tentando mostrar qual seria o melhor protocolo. É interessante que a gente ainda tem dúvidas de quanto tempo deve ser feito o treinamento olfativo. Mas fato é que, no mínimo, 4 meses. Porque é muito comum as pessoas começarem e quererem um resultado imediato. Antes de 1 mês, dificilmente aparece algum resultado. Então, é necessário um pouquinho de calma e que, se fazendo da maneira correta, bem indicado ou bem orientado, tem resultados, segundo a literatura científica, e a gente vê isso na prática clínica, mas leva tempo, Então, pelo menos aí 4 meses. E, basicamente, o que o treinamento olfativo se caracteriza é você cheirar diferentes tipos de substâncias. Então, a gente tem os mais comuns, por exemplo, o cravo, o limão, o hortelã, eucalipto, a bergamota, né, que na verdade é a nossa tangerina. Então, esses tipos de estímulos químicos, eles vão levar esse olfato a desenvolver uma nova conexão neural. Entendi. Então, quando a gente está usando diferentes essências, você está tentando estimular diferentes áreas daquela região do córtex aqui no cérebro, então, onde chegam a percepção do olfato, e ali gerar uma nova conexão e estimular aquelas fibras. Vamos chamar assim de uma fisioterapia pro nervo responsável pela percepção do olfato. A gente pinga, enfim,
Coloca num difusor, como se fosse fazer os óleos? Na verdade, a terapia especificamente, ela é feita no frasco diretamente. Então, você vai ter a essência, você pode comprar, inclusive, e fazer a essência em casa, amassando a própria planta. Óleo essencial, não precisa ser especificamente o óleo essencial. Ele pode ser feito com ele, mas preferencialmente com a essência pura mesmo. Então, cravo amassado. E aí você vai do longo dos dias, pelo menos 2 vezes ao longo do dia, você vai cheirar com um intervalinho entre uma e outra, porque também tem que dar uma pausa para esse epitélio, e aí você vai fazendo treinos sucessivos, ou seja, você vai cheirando um, para um pouquinho, cheira outro, para um pouquinho, cheira outro, para um pouquinho, faz de manhã e de noite e vai fazendo isso todos os dias. E com o tempo você vai melhorando a sua percepção. Muito interessante. Café também pode? Café também pode. Na verdade, toda substância que tiver um odor intenso, você pode utilizar. Existem treinamentos que são protocolos fechados e aí vão usar substâncias específicas. Mas eu digo que você tendo alguma substância que tenha um forte cheiro e que te traga boas lembranças, ajuda também nesse treinamento. Principalmente, né, relacionado ao nosso assunto de hoje, ligado à questão das emoções. O que eu fiz quando eu estava, e na verdade para ter certeza que eu tinha perdido totalmente o olfato, eu fechei os olhos, as coisas. Aí eu peguei o negócio de café e fui me aproximando sem ver, entendeu? Tá. E até que eu encostei o nariz no café, eu me sujei, não senti nada de café. Né? E aí eu tive certeza que eu tinha perdido o olfato. Gente, desesperador, perfume. E passa perfume, passa bastante, todo mundo sentindo, não, você não tá sentindo trufa aqui, tem muito, nada. E aí, enfim. Mas eu fiz um pouquinho de ficar tentando. De treinamento, né? Eu fiz muito com o café, era o mais fácil. Todo dia eu fazia a mesma coisa, fechar o olho. Até que um dia voltou, eu falei, gente, voltou. E enfim, foi assim também. Então, a terapia funciona. Funciona. Já perguntinhas do público. As ideias, né, doutor? A gente vai tendo as nossas ideias. Não, sim, tem que tentar modular para casa o que é prático, né? O que a gente tem em mãos. Exatamente. E aí, a gente também tem medicamentos e corticoides. No caso de Covid também ajuda? Então, na verdade, toda a terapia envolvida por Covid, nós vamos ver que foi para o lado dos anti-inflamatórios, o corticoide, né, em voga. Porque é um processo inflamatório. E para o nervo, quando ele está num processo inflamatório agudo, então se você perdeu o olfato recentemente, ele pode ter um benefício de diminuir esse dano, esse inchaço para o nervo. Tá. Mas, mais uma vez, lembrando sempre que é um medicamento, tem efeitos colaterais, não é todo mundo que pode usar, então não vai sair em casa já tomando um corticoide em casa por conta, tendo perda de olfato. É importante que seja avaliado no médico para ter uma boa indicação. Tá. Mas ele é muito utilizado, principalmente nos casos de sinusite crônica, tá? Então, existe um quadro de sinusite crônica que a gente tem os pólipos que crescem dentro do nariz e que esse tipo de sinusite crônica específica dá muita perda de olfato. Entendi. E a hora que a gente introduz o corticoide, ele murcha e aí abre toda essa passagem para que as células do olfato captem o cheiro e aí tudo volta a ter sentido ali na região. De qualquer forma, tem que ser feito um tratamento, então, para a sinusite crônica. Exatamente. E aí entram as outras opções de medicamentos, antialérgicos, etc. Todos vão entrar numa linha de tem uma doença que atrapalha com que o cheiro chegue na região das células responsáveis pela captação. Tá certo. E isso, claro, precisa de uma avaliação médica. A gente sozinho nem pensar, ainda mais corticoide, né? Que a gente sabe que tem uns resultados ótimos, mas que também pode ter alguma questão. Terapias e suplementação com vitaminas e antioxidantes. Interessante. Interessante, né? Existem alguns estudos, e até prévia à época da Covid, tá? A gente já estudava também essa questão da perda do olfato e soluções, e alguns estudos mostraram que alguns antioxidantes e também vitaminas poderiam ter um benefício para pacientes que tenham perda de olfato e paladar, tá? Então, existe a possibilidade, e eu sempre digo que um lema mais importante da medicina é primo non nocere, primeiro não fazer o mal. E essa é uma classe de medicamentos que não fazem mal. Então, fazer uma suplementação, no caso de uma perda de olfato e paladar, eu não vejo com maus olhos de jeito algum. Existem dúvidas ainda na literatura médica se realmente tem um impacto tão bom, tão benéfico, tá? Na prática clínica, a gente vê um ou outro paciente se beneficiando, mas não é a grande maioria. Mas eles são interessantes, principalmente, por exemplo, quando há um déficit de zinco
no nosso organismo, fazer a suplementação, isso pode trazer benefício. Os de vitaminas também muito associados e os antioxidantes também costumam ter. A N-acetilcisteína é um dos antioxidantes estudados para essa perda de olfato. Que legal, e acaba tendo resultados, mais uma vez, interessantes. E quando a gente fala da prática da atividade física, né, que a gente tem ali um esforço maior, enfim, também é algo que pode ajudar nesse sentido, quando a gente pensa no cheiro, no nervo? O exercício, ele vai ter a liberação da endorfina, vai diminuir os nossos índices de cortisol, então vão agir de uma maneira como um antioxidante, então traz benefício para tudo, né? Então também pode ter um benefício indireto, mas o fluxo de ar da respiração durante o exercício, ele só vai ter um benefício no sentido de levar mais ar para a região. Aumentar a capacidade respiratória. Exatamente. Nesse sentido, não vai ter aí uma relação depois com esse eixo direto. E com a parte do nervo que você comentou. Exato. Tá certo. Já, perguntinhas do público no @VocêBonitaTV, porque nós temos também, esses cuidados com o ambiente e hidratação das vias nasais. Não terá um único programa que o Dr. Bruno não vai falar da lavagem nasal. Não tem como. Todas as vezes que você pisou aqui e pisará, teremos esse potinho aqui, né, doutor? Porque o benefício, ele é muito grande, algo simples, algo que pode ser feito com água e até sal, fazendo a solução salina. Então não tem nem desculpa, não consegui comprar soro, não consegui encontrar. Dá para fazer a solução salina. E a gente vive, infelizmente, numa cidade, principalmente aqui em São Paulo, que tem muita poluição. Todo mundo gostaria que fosse limpo, mas não é. E a gente acaba tendo uma agressão à mucosa do nosso nariz. Mesmo às vezes quem está no interior, que tem muito contato com areia, com pó, às vezes no ambiente. Então é benéfico, a gente já sabe, já tem evidência científica suficiente para dizer que isso aqui é maravilhoso. Deveria ser hábito de higiene do dia a dia. A gente cuida da boca, vamos cuidar do nariz também. É tratamento e prevenção. Né? Tratamento e prevenção, principalmente prevenção. E aí o que acontece? Se eu tenho esses irritantes agredindo a mucosa do nariz, a mucosa incha. E a gente comentou que, na verdade, ali a região onde as células estão, ela precisa que não tenha um inchaço da mucosa para que o ar chegue na região. Perfeito. Então, se você cuidar diariamente do seu nariz, lavando, hidratando, ele vai agradecer e diminui um pouco esse edema local e vai melhorar a percepção, então, do olfato. Lembrando que a lavagem nasal, porque tem muita coisa hoje em dia na internet falando não faça porque vai doer o ouvido, por exemplo. Se fizer da maneira correta, não tem incômodo algum e não tem impacto. Agora, se fizer errado, aí a gente pode ter um pouquinho de incômodo na região. Como é, doutor? Como é a lavagem correta? Então, tendo a solução salina até a marquinha tracejada, a gente encaixa a bisnaga, a garrafinha, na narina que está menos entupida. Então, posso cercar e verifico, minha narina direita está mais livre. Encaixo nela, inclino levemente minha cabeça, preferente de frente para uma pia, e eu vou apertar a garrafinha, e aí é importante que seja bem lento, apertando suavemente. Eu não posso apertar forte e eu também não quero que eu faça um fluxo tão devagar que não saia a solução pela outra narina. É o mínimo esforço para que saia pelo outro lado. E eu respiro de boca aberta. Fazendo isso, normalmente, na hora que eu solto a garrafinha, ele já vai estar na metade. E aí eu vou para o outro lado. Entendi. E outro ponto importante, não assoar o nariz na hora que você faz a lavagem. Deixa escorrer. Isso eu aprendi com você. Porque pode... E tem caso, né? Eu conheço uma pessoa que ela rompeu o tímpano com a força de assoar. Depois de ter feito lavagem. Então, não pode assoar, gente. Não. Grava isso. Vamos para o próximo. Já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. E a gente tem também intervenções cirúrgicas. A intervenção cirúrgica ela tem que ser entendido que é a última opção quando a gente não tem resultado com nenhum tratamento clínico, né, com nenhum esforço, e existe um motivo para se pensar na cirurgia. Então, se eu tenho um desvio de septo nasal que afeta aquele fluxo de ar em direção às células do olfato, se eu tenho um quadro de sinusite crônica, se eu tenho uma alergia que meu nariz fica todo inchado por dentro, que eu não consigo respirar, nesse cenário, a intervenção cirúrgica vai facilitar o direcionamento desse fluxo para a região, para que as células captem o olfato. E aí não pode ter lesão do nervo.
Então, se, por exemplo, foi uma lesão pelo vírus que inflamou o nervo, não é a cirurgia que vai trazer algum benefício nesse caso. Aí aqui a gente está falando de pólipos. A gente está falando de sinusite crônica com pólipos, uma rinite muito importante, um desvio de septo severo, nesses E os quadros. pólipos a gente encontra com aquele exame com a câmera. Isso, para fazer um diagnóstico, vai passar por um otorrino e vai ser feito um exame que passa uma câmera por dentro do nariz, nasofibroscopia, e aí permite a visualização da região. Tá certo. E tem aqui, para fechar, aqui ó, acompanhamento e terapia psicológica. Quando a gente tem uma perda impactante, uma perda importante do olfato, principalmente aquelas pessoas que perderam subitamente, tinham a percepção e depois perderam, como a gente viu no VT anterior, acaba causando um impacto muito severo na nossa emoção. Porque a gente fica com depressão, porque não é interessante você comer uma comida que não tenha um sabor. Então. Se a gente já não quer comer quando pega um resfriado, imagina isso cronicamente. Exato, Então, essas pessoas que não conseguem ter a percepção do olfato da maneira adequada, perdem o prazer de se alimentar, às vezes não sabem se passaram muito perfume, então ficam com medo de usar um perfume, de colocar alguma substância, não sabem se estão com um odor um pouco mais intenso após um exercício físico. Então, isso causa um impacto psicológico muito grande nessas pessoas e é importante que elas tenham esse acompanhamento psicológico associado para que tenha um bom resultado de todas as opções de tratamento que a gente conversou. Sem dúvida. E assim, doutor, mesmo, claro, a gente não está mais uma pandemia, mas a gente sabe que a Covid continua, né, tendo a sua contaminação, enfim, numa outra dinâmica de vida que a gente tem. E vocês notam que ainda está associado com essa questão. Então, quem pega o vírus neste momento que nós estamos hoje, pode perder o olfato e o paladar, ainda. Pode, porque o vírus da Covid, ele é um vírus que a gente chama neurotrófico, ele gosta de nervo. Então, ele ainda tem a característica. A gente flutuou de acordo com as cepas, né? Cada cepa teve sua característica. Teve cepa que teve mais impacto nessa questão do olfato, teve outras que tiveram menos, mas ainda é uma das causas. E é interessante que o vírus da Covid, né? A gente fala do coronavírus, mas ele já existia, já circulava, óbvio que não especificamente o da Covid, mas outros coronavírus circulavam e causavam em torno de 15% dos resfriados. Então, talvez esses outros da família eram os causadores da perda de olfato e paladar antes que a gente nem associava. Entendi. Que não tinham relação até com outros órgãos e outras questões que este acometeu, né? Exato. E como eram poucos casos, ficavam isolados, nunca teve muita pesquisa envolvida. Entendi. Depois da Covid é que a gente teve um boom de pesquisas em olfato e as opções de tratamento. Que coisa, doutor, que coisa. Então pode ser aí um sinal, né? Acho que a gente tem que continuar prestando atenção, né, nesse tipo de situação. E quem está passando por isso ou se identificou com algum dos fatores que o doutor colocou, que de repente não é o Covid, mas essa sinusite crônica, procure ajuda, porque pode ter impacto psicológico, gente, e pode mesmo, porque olha, os meus 30 dias eu valorizei muito quando voltou e eu digo para vocês, é um negócio bem complicado, uma coisa muito estranha, na verdade, na dinâmica que a gente tem na nossa vida. Exatamente, impacta bastante. Assim como, por exemplo, algumas essências, né? A gente falou um pouquinho da aromaterapia, mas é interessante que tem algumas substâncias que estimulam áreas do nosso cérebro de maneira diferente. Então, por exemplo, a própria bergamota é um estimulante. Então, o limão também. Então, às vezes, os óleos essenciais, quando colocados no ambiente, dão esse efeito no nosso humor, né? Existe a lavanda, que ajuda no sono, que dá uma relaxada. Então, cada essência, cada cheiro tem um efeito diferente no nosso cérebro. O alecrim é o da alegria. Exato. Que a gente adora, não pode faltar, gente. Pode faltar. Por isso que quem tem horta, pega ali, também fica cheirando. Bom demais. Adorei o assunto, doutor. Doutor Bruno Barros, otorrinolaringologista. Você encontra lá nas redes sociais, pode mandar mensagem para ele no @doutorabreviado.Bruno Barros, @doutorabreviado.Bruno Barros, lá no Instagram, para mandarem mensagem. Obrigada, doutor. Obrigado, sempre um prazer recebê-lo, uma aula sempre. Até a próxima. Obrigado. Viu? A gente se vê amanhã ao vivo, 13h, porque amanhã é feriado, mas a gente está aqui ao vivo e eu tô te esperando. Beijo, beijo, até amanhã.